Então é o exercício 7.26 do Cengel. Eu vou ler o enunciado para vocês, fazer a interpretação e nós vamos resolver juntos aqui. Um tanque rígido de meio metro cúbico contém refrigerante R134A, inicialmente a 200 kPa e título de 40%. Calor é transferido para o refrigerante de uma fonte a 35 graus até que a pressão suba para 400 kPa. Determine a variação da entropia do refrigerante, a variação da fonte, da entropia da fonte e a variação total de entropia do processo. Então é um exercíciozinho assim bem didático. A gente vai fazer consulta às tabelas, vamos visualizar no diagrama TS e vamos fazer principalmente esse item C aqui, a história da variação total de entropia. Primeiramente, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho um tanque rígido, eu tenho o R134A, 40% é líquido, 60% é vapor. Esse estado eu vou batizar de 1. Aí eu vou absorver calor de uma fonte cuja temperatura é 35 graus. Então, supostamente, se é uma fonte, essa temperatura de 35 não vai variar, até que a pressão seja 400 kPa. Então, eu estou numa temperatura inicial T índice 1, eu não sei quanto é ainda, e vou até uma temperatura T índice 2, porém, eu conheço as pressões, 200 kPa e 400 kPa no estado final, que eu batizei de 2. Toda vez que você vai resolver um exercício de termodinâmica, é muito importante você identificar a transformação no diagrama de equilíbrio. Pode ser o pode ser o TS, pode ser o pH, aquele que você se sentir mais confortável. Vamos pegar aqui no diagrama temperatura-volume, já que a transformação é isocórica, a volume constante. Então eu tenho lá meio metro cúbico no estado inicial 1. Esse meio metro cúbico aqui já é o volume absoluto, digamos assim, do sistema, não é o volume específico. Aliás, nem o volume absoluto, nem o volume específico do sistema como um todo variam nessa transformação. Então, de 1 para 2, o volume é constante, é o que a gente chama de transformação isocórica. Eu estou no estado 1 aqui, numa situação de título igual a 0,4, a pressão P1 200 kPa, vou subir até o patamar de 400 kPa, é o que eu tenho de informação aqui, e obviamente vai variar a temperatura, de T1 para T2, vai variar o título também. O que está permanecendo constante? O volume, tanto o absoluto quanto o específico. Passo seguinte, uma vez identificado muito bem os estados, você vai atrás dos dados termodinâmicos que você pode obter. Então aqui a gente dá uma paradinha e vai lá para o RefProp. Então, vou lá no RefProp, vou setar as minhas opções de unidades para trabalhar de forma conveniente. Então, graus Celsius está ok, quilopascais ok, substância, é uma substância pura, o R134A, R134A, ok? Então vamos lá agora. Voltando aqui para o diagrama temperatura-volume, eu vou buscar dois estados de saturação. Portanto, aqui no RefProp, eu vou calcular um ponto de saturação. Porque o estado médio é esse ponto 1 aqui. Mas se você olhar o líquido, onde é que está o estado desse líquido? Está em cima da linha de saturação. E idem para o vapor. Ou seja, essa região do meio aqui, ela não existe. Ela é só a média. Então, voltando aqui para o RefProp, eu vou calcular um estado de saturação. E aí eu preciso, lembra, eu preciso de um dado apenas para definir o estado de saturação. Com relação ao estado 1, o que eu conheço? Conheço a pressão. Então, 200 kPa, Enter, ele já deu todos os dados para mim. Do estado 2, o que eu conheço? O estado 2 é 400 kPa. 400, Enter, está lá todos os dados. Repara que a temperatura, então, é menos 10 graus.
Então, voltando aqui para a apresentação, tá lá, eu entrei com os dados, o 200 e o 400, a temperatura no estado inicial menos 10 graus, a temperatura no estado final 8,9 graus, correto? Relembrando, fase 1, identificar a transformação no diagrama de equilíbrio. Fase 2, buscar os dados termodinâmicos que você consegue a priori, sem precisar fazer conta. Fase 3, vamos começar a fazer algumas contas. Então vamos lá. A primeira delas, eu quero na verdade determinar o título, quero determinar a massa, eu quero determinar várias coisas. Então a primeira delas, eu vou começar aqui com a energia interna. Então a energia interna do estado 1, eu posso calcular em função da energia do líquido e do vapor, ambos ao estado 1, usando o título na situação 1. Então, 1 menos 0,4 vezes a energia interna do líquido, mais o 0,4 vezes a energia interna do vapor saturado. Fazendo as contas, eu tenho que a energia interna do estado 1 é 260,93. Tá? Então, a gente chega num valor aqui para a energia interna, o 1. A gente pode voltar no RefProp e testar se está dando certo. Então, eu vou voltar lá no RefProp. Na situação de estado especificado, eu vou colocar os 200 kPa e vou colocar o título de 0,4 aqui, ó. Então, eu tenho que a energia interna é 260,92. Voltando aqui para o PowerPoint, está lá o título que eu calculei. Na verdade, o RefProp está fazendo exatamente a conta que eu fiz, então não é à toa que dá igualzinho. Esse dígito 3 aqui é só questão de arredondamento. Próximo passo, vou calcular da mesma maneira a entropia média do estado 1, já que o estado 1 é uma mistura de líquido e vapor, é a mesma conta. Eu vou ter como resultado 1,2664. Vamos ver no RefProp se bate. Olha lá, entropia 1,26. Está batendo, a menos dos arredondamentos. E agora sim, eu vou fazer o mesmo cálculo com volume específico para poder determinar a massa. Então, usando o título para calcular o volume específico, eu tenho o volume específico do líquido, o volume específico do vapor. Eu calculo que o volume específico da mistura, substituindo os dados que eu tenho, tá vendo? O 0,00075337 está aqui, que é o volume específico do líquido, e o 0,099877, que é o volume específico do vapor. O resultado dessa conta, está aqui o volume específico da mistura, 0,0404. Isso daqui me permite calcular a massa de R134A que está no sistema. Por quê? Eu sei que esse volume específico é igual ao volume dividido pela massa. Dessa conta eu tenho o volume específico, tenho o volume, que é meio metro cúbico, tiro então que a massa é 12,376 kg. Correto? Em frente. Com relação à transformação 2, eu tenho que o volume específico da transformação 2 é igual ao volume específico da transformação 1. Transformação é isocórica. Então, eu vou fazer as mesmas contas para a transformação 2. Então, o volume específico da transformação 2, 1 menos x2, o volume específico do líquido no estado 2, mais x2 vezes o volume específico do vapor no estado 2. Substituindo os dados, aqui no lugar de V2, eu ponho o 0,0404, que veio da transparência anterior. E aqui nessa conta eu não sei o título. O título aqui então é 0,7856. O que está coerente, né? Eu dei calor para o sistema, aumentou a quantidade de vapor no sistema. Perfeitamente coerente. Mesma coisa para a energia interna, agora referente ao estado 2. O 2 é igual a 1 menos x2 vezes o 2 do líquido, mais x2 vezes o 2 vapor. Substituindo os dados que eu tenho, agora já tenho o título no estado 2, eu tenho que o 2 é 346,48 kJ por quilograma.
Idem para a entropia, resultado final, 1,577 kJ por quilograma Kelvin, que é a entropia da mistura. Agora a gente está em condições de responder as perguntas feitas no enunciado. A primeira delas, cálculo da variação da entropia do refrigerante, que é o nosso sistema. Então, ΔS do sistema, que é igual a S2 menos S1, é igual a massa vezes a entropia específica do estado 2 menos a entropia específica do estado 1. Tá? E substituindo os valores que vêm dos slides anteriores, eu tenho que o delta do sistema, o ΔS do sistema é 12,376 kg vezes 1,577 menos 1,264. E eu coloquei as unidades aqui só para mostrar a operação que a gente faz, que é exatamente uma operação algébrica. Então esse quilograma aqui, ó, cancela com esse quilograma, mas o resultado final, kilojoules por Kelvin. Tá? E o valor numérico, só fazer as contas, 38737. Então esse é o ΔS do sistema. A próxima pergunta é o ΔS do ambiente. Então agora, o cálculo da variação da entropia do ambiente, é importante reconhecer o seguinte, que o ambiente cedeu calor para o sistema, portanto ele exportou entropia para o sistema. Lembra? Será que aquilo que o ambiente exportou é igual àquilo que o sistema importou? Então, para fazer esse cálculo, eu vou partir do sistema, que é um sistema fechado, e vou calcular quanto calor foi exportado do ambiente para o sistema para promover aquela variação de 1 até 2. Para isso, eu vou aplicar a primeira lei. Então, o sistema para mim é o reservatório, a primeira lei, E2 menos E1 é igual a Q12 menos W12. Quanto é que é o trabalho? Zero. Por que que é zero? Isocórico. O dV da integral PdV é zero. Então o trabalho é zero. Consequentemente, o calor trocado é só a diferença das energias internas. Esses números eu já calculei. Então, o 2 menos o 1, substituindo, eu tenho que o calor específico é 85,55 kJ por quilograma, e multiplicando pela massa, eu tenho 1058,77 kJ. Isso é o calor que o ambiente cedeu para o sistema. Pergunta, o calor que o ambiente cedeu para o sistema é igual ao calor que o sistema recebeu do ambiente? Aí sim, eu posso considerar alguma eficiência ou alguma perda. Digamos que tenha aqui, que esse reservatório esteja preso numa haste metálica. Um pouco desse calor pode fluir através da haste e se perder. Mas aí é uma questão realmente de eficiência. Eu vou partir da hipótese que isso seja verdade, ou seja, que a totalidade do calor cedido pelo ambiente vai para o sistema. Tá? Mas vamos em frente com as contas. Agora sim, eu vou olhar não mais o sistema, eu vou olhar o ambiente. Eu até mudei de cor aqui, porque agora a gente está olhando, é como se fosse o negativo daquilo que a gente estava olhando até agora, que era só o sistema. Então agora, o sistema para mim é o ambiente todo, menos aquele reservatório de meio metro cúbico. Ou seja, tudo que está pintado em azul aqui na transparência. O calor trocado agora é menos 1058,77. Por que menos? Porque agora ele está cedendo o calor. Então, eu vou respeitar essa nomenclatura nossa. Porque ela vem da aplicação da primeira lei no sistema, no reservatório, e lá na aplicação da primeira lei tinha a convenção de sinais embutida. Então, o calor trocado cedido pelo ambiente é menos 1058,77. Eu sei que o ΔS é sempre o calor dividido pela temperatura. Como se trata de uma fonte, a temperatura é constante. Então, da integral de dq sobre t, o t eu consigo tirar da integral, e a integral de dq é igual a ΔQ, que é o nosso Q12. ΔQ entre aspas, porque não é uma propriedade de estado. Tá? Então, fazendo as contas, eu tenho que o ΔS da fonte é menos 1058,77,
dividido pela temperatura em Kelvin, 35 mais 273. Eu vou ter que o ΔS da fonte é menos 3,4375 kJ por Kelvin. E aí, não sei se alguém já teve essa dúvida, a entropia pode diminuir? Pode, é só exportar calor. Tá? E o ΔS total do universo inteiro, se o universo inteiro fosse isso? É a soma das variações de entropia. Então, o ΔS total é o ΔS da fonte mais o ΔS do sistema. E já dá para ver que aquilo que o ambiente exportou é menor, em módulo, obviamente, que aquilo que o sistema recebeu. 3,43 é menor do que 3,87, tudo em módulo. Tá? Então, eu tenho um ΔS total do universo inteiro igual a 0,4362. E isso é coerente com o quê? Com o princípio de aumento de entropia do universo. Ou seja, considerando a transformação 1,2, voltando aqui para o diagrama temperatura-volume, considerando a transformação 1,2 e o ambiente, quer dizer, considerando a transformação do sistema e do ambiente, essa transformação não é reversível. Se eu considerar só a transformação do sistema, se eu remover exatamente aquela quantidade de calor que foi cedida quando eu fiz a transformação no sentido de 1 para 2, se eu remover exatamente a mesma quantidade de calor e nas mesmas condições, ou seja, isocórica, eu volto exatamente do estado 1 para o estado 2, pela mesma trajetória. Então, a transformação só do sistema, no caso, é reversível, ou o que a gente chama de internamente reversível. Para ela ser internamente irreversível, entre aspas, ela teria que ter uma daquelas coisas que eu listei para vocês: atrito interno, reação química, onda de choque, alguma coisa do tipo. Então, apesar da transformação do sistema, nesse caso, ser internamente reversível, o universo todo experimentou uma transformação irreversível. Por quê? Eu sei disso porque o ΔS não é... Eu sei disso porque o ΔS total do sistema mais ambiente, mais o universo, é maior do que zero. Eu sei que sempre é maior ou igual do que zero, mas agora é estritamente maior do que zero. Por que a transformação global agora ela é irreversível? Qual elemento daquela lista de irreversibilidades está presente nesse caso aqui? Transferência de calor. Transferência de calor com ΔT finito. É exatamente essa figura aqui. Aqui tem um fluxo de entropia, a seta vermelha está indicando o fluxo de entropia do meio para o sistema. A entropia, de propósito eu nem coloquei aqui, a entropia é sempre o quê? O calor cedido pela temperatura. Do lado do ambiente, a temperatura é constante, então bastaria pegar o Q, dividir pelo T, porque a temperatura é constante. Do sistema, para fazer o cálculo do ΔS, que é a espessura dessa seta, eu teria que de fato fazer integral de ΔQ sobre T. Ou seja, conhecer como varia a temperatura em função dos vários estados entre 1 e 2. Eu já sei quanto vale, qual é o resultado, porque é exatamente o ΔS. Então, o elemento que esteve presente aqui, o elemento de irreversibilidade, é justamente o fato de ter uma troca de calor a uma temperatura finita, uma diferença de temperatura finita. E é por isso que a gente fala que para o sistema mais ambiente ter uma situação totalmente irreversível, o máximo que eu posso ter aqui é um ΔT diferencial. Então ele é um 10 a menos 325. Vai levar uma eternidade para trocar calor, vai demandar uma área praticamente infinita, mas as nossas transformações são quase estáticas. Então, do ponto de vista teórico, não tem problema. Tá claro o exemplo aqui? Feito, pessoal.